Olá, sejam bem-vindos à nossa última aula do Panorama Bíblico, último ou penúltimo. Vamos ver se a gente vai conseguir acabar o Apocalipse em uma aula só. Mas é o nosso último livro, né? Então terminamos aqui a nossa saga, nosso acompanhamento de toda a Bíblia. Fizemos o panorama e depois viemos livro por livro, estudando um pouco mais a fundo. E o Apocalipse é um dos mais enigmáticos livros da Bíblia. Não só o Apocalipse, mas todos os livros apocalípticos da Bíblia, eles são um pouco mais enigmáticos por causa da natureza deles, né? Apocalíptica, o nome já diz. Então, nós vamos tentar ir um pouco mais devagar nele e vamos ver se a gente consegue terminar hoje em uma aula. Essa aqui é a imagem dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Os famosos quatro cavaleiros. E o que eu queria já falar de início, gente, é que o Apocalipse, como vários gêneros e como vários livros e textos da Bíblia, eles têm várias interpretações, pelo menos quatro. E eu vou tentar mostrar as quatro aqui. São quatro interpretações possíveis e, naturalmente, talvez você se identifique com uma, outros vão se identificar com outra, e eu vou tentar também falar um pouco da que eu acredito ser a mais correta, né? A que eu entendo hoje. Apocalipse é um dos temas, escatologia é um dos temas da teologia que eu menos estudei na vida, eu estou começando a estudar agora. Então, tudo que eu falar, do que eu creio, são coisas provisórias, né? É o que eu tenho entendido até o momento sobre o assunto. Tem assuntos que eu já estudo há mais anos, então já tenho uma opinião mais formada. Apocalipse é algo mais recente na minha formação teológica, mas é algo que eu tenho gostado muito, muito mesmo. Principalmente porque eu achava que eram só questões insignificantes, se Jesus volta antes ou depois da tribulação, se o milênio é antes ou depois, enfim. Mas eu tenho percebido que existem questões no agora que influenciam a nossa vida agora, dependendo, assim como tudo na teologia, né? Dependendo da nossa forma de enxergar, isso pode afetar a nossa vida agora. Pode, não é uma certeza. Assim como existem igrejas que não evangelizam por crerem no determinismo, né, que Deus determinou todas as coisas de antemão, existem pessoas que acreditam no determinismo, mas evangelizam mesmo assim. Então, não é uma possibilidade, é uma probabilidade, não é uma certeza que isso vai acontecer, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre o gênero literário de Apocalipse. Como eu já falei, é um gênero apocalíptico. E o Barker, nessa Bíblia NVI, né, essa referência aqui que eu estou trazendo, a Barker 2003, isso é da Bíblia de Estudos NVI, tá bom? Uma Bíblia excelente, a que eu uso como referência. Ele fala que uma das características do estilo apocalíptico é o estilo simbólico, do gênero apocalíptico, é o estilo simbólico. Então ele dá alguns exemplos. Por exemplo, lá em Apocalipse 1:20, João fala de este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. Aí ele dá a interpretação. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, olha só. Ele falou nesse capítulo 1 aqui de 7 estrelas e 7 candelabros. Então, isso foi uma linguagem simbólica para descrever outras coisas. Então, existem pessoas que identificam, que leem o Apocalipse todo como literal. É uma possibilidade. Mas eu vejo muitas evidências no próprio texto que o próprio João interpreta, ou que o próprio anjo interpreta para João, que são simbólicos, né? São uma linguagem figurada. Assim como isso é muito comum nos escritos antigos e até hoje é muito comum. Né? As músicas poéticas, por exemplo, são simbólicas, são símbolos. Né?
Então aqui existe um simbolismo. Outro exemplo, lá em Apocalipse 4:4, fala de 24 anciãos, né? Vi um arco-íris parecendo esmeralda, circuncidava o trono, verso 4, ao redor do qual estavam outros 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Então, o que seriam esses 24 anciãos? O Baker vai explicar no comentário aqui que isso se refere a todos os crentes, todos os cristãos salvos. E por que 24? Os números também são muito importantes no Apocalipse, nós vamos ver isso. Mas 24 tem a ver com 12 tribos, né? O antigo Israel eram 12 tribos e os apóstolos são 12 apóstolos. Então, 24 anciãos é a representação, né, de 12 tribos do Antigo Testamento e 12 apóstolos, representando os cristãos, entre aspas, né? O povo de Deus, representado pelos 24, pelos 12, os 12 tribos de Israel, ou seja, todos o povo salvo do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e os 12 apóstolos representam todo o povo salvo na Nova Aliança. Então Deus tem um povo só. Deus só tem um povo, né, no meu entendimento. Existem outras linhas, mais uma vez, existem outras linhas que acreditam que Deus vai tratar o povo gentil de uma forma, os judeus de outra, e a igreja de outro. É possível também. Mas, no meu entendimento, Deus só tem um povo. Seja ele que creu na vinda do Messias e seja ele que creu o povo do Antigo Testamento creu que o Messias iria vir. E o povo na Nova Aliança creu que o Messias já veio. Então, um olha para frente e o outro olha para trás, mas todos estão olhando para Jesus. Então, a salvação é em Cristo, sempre foi em Cristo, né? Mesmo na Antiga Aliança. E outro exemplo, Apocalipse 5:8, fala do incenso, que ao recebê-lo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Cada um de quem? Dos 24 anciãos. Cheias de incenso, taças de ouro cheias de incenso. Se o texto parasse aqui, a gente ia ficar perguntando o que seria essa taça de incenso, né? Mas o texto continua, que são as orações dos santos. Então, ou seja, João viu os 24 anciãos com taças de ouro e incenso. O que isso representava? Qual era o símbolo? Todo o povo de Deus carregando as orações dos santos. Olha que interessante. Então, o estilo literário, né, o gênero apocalíptico, ele traz um estilo altamente simbólico. Então, é assim que eu entendo que a gente deve ler o Apocalipse. Inclusive com os números, inclusive com as imagens de dragões, de animais, tudo são símbolos, não devem ser literais. Existe a linha interpretativa que leem essas coisas como literais. É possível, porém, eu acho que faz mais sentido ler de forma simbólica, como o próprio livro às vezes se interpreta, né? Ele interpreta a si próprio. E aí, outro ponto interessante é sobre os números. Então, por exemplo, o número 7 em Apocalipse significa perfeição, algo completo. E o número 7 é muito presente, existem vários números, né? 7 é o número da perfeição, 12 é o número do povo de Deus, 6 é o número do homem, por isso que a marca da besta é 666. Enfim, tem outros números que aparecem aqui, né? 70, 1243 dias, 70 semanas, 1243 dias, ou, enfim, tudo isso representa a mesma coisa, né? Um período de tempo. Então, por exemplo, o número 7, que significa perfeição, algo completo, ele aparece 52 vezes no livro do Apocalipse. É muitas vezes, e algumas delas, por exemplo, são 7 bem-aventuranças, que começa o livro com 7 bem-aventuranças. São 7 igrejas que João escreve no início, né? O capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 2 e 3, na verdade, são destinados a 7 igrejas.
Essas 7 igrejas têm 7 espíritos, existem 7 selos no livro, 7 trombetas, tem 7 taças também, mas não está aqui. Existem 7 trovões, lá em Apocalipse 10. Existem 7 sinais que acompanham a marca da besta, né? o falso profeta, tudo que está relacionado ao anticristo. Existem 7 coroas, ou seja, o 7 é um número que aparece muito no Apocalipse. Então, os números são algo muito importantes para o povo judeu dessa época, né? Existia e existe ainda uma tradição judaica chamada Cabalá, que é o quê? É a área da teologia judaica que interpreta e pensa sobre os números. Então, é claro que existe, dentro da Cabalá, existe rabinos que vão talvez para um excesso e começam a entrar em questões esotéricas, místicas, né? Mas quase uma numerologia. Mas existe uma linha que é um pouco mais sensata, mais equilibrada, né? Que lidam com os números como símbolos, né? 40 na Bíblia, por exemplo, é muito importante. Moisés passou 40 dias. Moisés, com 40 anos, ele vai para o deserto. Com 40 anos, ele volta para libertar o povo e liberta o povo e anda com eles 40 anos no deserto. Ele fica 40 dias no monte para receber as tábuas da lei. O povo vai espiar a terra por 40 dias. Jesus passa 40 dias no deserto orando e jejuando. Jesus fica 40 dias com os discípulos depois de ressuscitar, ensinando a eles sobre o reino de Deus. Então, 40 na Bíblia simboliza um novo tempo, um novo ciclo, algo novo que se abre, né? Então, tudo isso que a gente falou são coisas que estavam acontecendo que iam iniciar uma nova era, um novo momento histórico, né? Então, 40 é muito importante e não seria diferente no Apocalipse. Aqui, gente, é uma evolução das teorias, é uma ordem cronológica de como surgiu as teorias, e aí para vocês já se ambientarem com os nomes. Então, por exemplo, a primeira que surgiu entre os pais da igreja, entre o século I e o século III, é o pré-milenismo histórico. Hoje é chamado de histórico porque depois surgiu um outro chamado pré-milenismo dispensacionalista, que é o mais recente. Então, esse aqui é considerado chamado de pré-milenismo histórico. Então, os pais da igreja, os primeiros pais da igreja, eles acreditavam que... O que significa pré-milenismo? Em Apocalipse 20 fala de um período de milênio, né? Um período de 1000 anos, que é chamado de milênio, por isso. E aí existiam basicamente, pensando no milênio, existem basicamente duas correntes. Aquelas que acreditam que Jesus volta antes do milênio e aquelas que acreditam que Jesus volta depois do milênio. Por isso, pré-milenista e pós-milenista. Então, essa linha aqui, pré-milenista, acredita que Jesus volta antes do milênio. Depois que Jesus volta, que começa o milênio. Então, essa foi a primeira linha interpretativa. Mas ela acreditava que Jesus viria uma vez só. A igreja passaria pela grande tribulação, Jesus voltaria e aí iniciaria o milênio aqui na Terra. E depois Satanás seria solto, nós vamos ver com mais detalhes. A segunda visão que surge, com Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais importantes da história da igreja antiga, é o amilenismo, ou conhecido também como milenismo consumado. E essa visão é uma visão pós-milenista, ou seja, ela acredita que Jesus volta depois da tribulação, depois do milênio, perdão. E o que ela acredita? Que o milênio começou na vinda de Jesus. Ali Jesus estabelece o reino de Deus e ali inicia-se o milênio. Então, nessa visão, o milênio ainda está acontecendo, né, nos nossos dias, e quando o milênio acaba quando Jesus volta, né? Então, essa é a visão amilenista. Ela foi predominante entre o século IV ao XV. No século XVI surge a terceira visão, que é o pós-milenismo. Também é uma visão, essas duas aqui são pós-milenistas e essas duas das pontas são pré-milenistas.
qual é a diferença dessa aqui para a milenista, ou milenismo consumado? Essa aqui acredita que nós ainda não estamos no milênio. A sociedade, opa, agarrou aqui. A sociedade, ela vai avançando em todos os sentidos, moralmente, tecnologicamente, e vai chegar um período que vai ser quase um céu na Terra. Nós vamos viver um período de paz e prosperidade de 1000 anos, que não é literal também. Essas duas visões não enxergam o milênio como algo literal. As pré-milenistas, sim, é 1000 anos, 999 mais um. Essas duas enxergam como um símbolo para um período grande, né? Chamado de milênio. Então, essa aqui acredita que vai vir um período ainda de paz e prosperidade na Terra antes de Jesus voltar. Nós vamos reinar esse milênio com muita paz e prosperidade e depois virá o anticristo, a grande tribulação. Aí Jesus volta depois do milênio, entende? Então, essa é a terceira visão. E olha que interessante, ela surge no auge do iluminismo, olha. Por isso que é muito interessante. Tudo que a gente pensa é influenciado ou pode ser influenciado pela nossa cultura vigente, né? Por isso nós temos que tomar muito cuidado com a nossa interpretação da Bíblia. A gente tem que tentar fazer um trabalho, um esforço intelectual e espiritual para ver se o que a gente pensa não tem influências do nosso coração caído ou da nossa cultura vigente, né? Então a gente tem que tentar separar aquilo que é cultural da verdade. É difícil fazer isso, é óbvio, porque nós já estamos dentro de uma cultura, mas é um esforço, é uma tentativa. Tem que ser consciente, a gente tem que fazer essa tentativa, né? E aí, nesse período, o ser humano acreditava que ele poderia resolver os problemas da humanidade. Nessa época, no Iluminismo, depois do surgimento da modernidade, a ciência estava avançando muito. Aí eles vieram de um período que eles consideravam que eram de trevas, que era a Idade Média, onde a igreja sufocou muito o conhecimento. Teve um pouco disso, mas não é muito exagerado, né? A visão iluminista exagera muito o que aconteceu. As universidades surgiram na Idade Média, né? Os monges, estou estudando isso na minha pós-graduação agora, os monges salvaram a Europa na Idade Média. Porque quando o Império Romano cai, os monges mantiveram os seus mosteiros e lá eles aprendiam a plantar, a ler a Bíblia, a escrever a Bíblia, matemática, engenharia, eles construíam, tudo eles faziam. Então eles formaram as escolas da Idade Média. Os monges praticamente educaram a Europa durante toda a Idade Média. Então isso não é trevas, né? Isso é um exagero desse período iluminista. Teve alguns eventos que a igreja atrapalhou, sim, mas não foi isso tudo que eles falam, né? Então é um argumento falacioso e fora da realidade, né? É antirreligioso essa visão da Idade das Trevas. Então eles acreditavam que eles iam dar conta de tudo por causa do avanço tecnológico. E aí surge essa visão pós-milenista de que vai haver um período de paz e prosperidade aqui na Terra. Por isso que nesse período surgem as grandes viagens missionárias, John Wesley, Jonathan Edwards, vieram tudo desse período aí, o século XVII, século XVI. E eles foram pessoas que investiram muito em missões. De fato, esse período foi um período muito próspero para as missões cristãs, porque eles acreditavam nisso. Gente, agora nós vamos multiplicar o evangelho, as pessoas vão se converter. Houveram vários avivamentos que apontavam isso, o avivamento da Rua Azusa, por exemplo, o avivamento do país de Gales, que o país experimentou um fim de uma era de violência muito grande. Então eles acreditavam que eles estavam começando a trazer o milênio. Olha que interessante. Então por isso que eles acreditavam nessa ideia de que o milênio seria esse período em terra antes de Jesus voltar de paz. E aí, no final, no século XX ao XXI, surge a visão pré-milenista dispensacionalista. E o que é isso? A visão dispensacionalista, ela acredita, ao contrário do pré-milenismo histórico, que Jesus virá em duas fases. Ele, aqui ó, olha se dá para vocês verem aqui ó. Aqui, isso aqui tudo que eu estou falando tá aqui ó, comparação ó. Pré-milenismo, né? Depois da grande tribulação, Jesus vem, inicia-se
o milênio, depois tem juízo final. Aqui o pré-milenismo é dispensacionalista, é o que eu estou falando agora. Ó. Nós estamos aqui nessa fase, vai começar a grande tribulação, vai começar o princípio das dores aqui. Jesus arrebata a sua igreja nesse momento, antes de começar a grande tribulação. Para essa visão, a igreja não passa na grande tribulação. Os pré-milenistas históricos acreditam que a igreja passa pela grande tribulação. Então a igreja é arrebatada aqui, segundo os dispensacionalistas, vem 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação, aí depois Jesus volta e inicia-se o milênio, e depois o juízo final. A visão pós-milenista, que eu falei agora, dos evangelistas do século XVII, XVIII, eles acreditam que a gente está aqui, vai chegar um momento que vai começar o milênio, paz e prosperidade na terra, depois Jesus volta com o juízo final. E a visão amilenista é que Jesus inaugura o milênio, que é o período de propagação do evangelho, onde vai acabar com a grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação, aí vem a segunda vinda de Jesus e o juízo final. Tá? Essas são as 4 visões. Aqui a parte histórica, quando elas surgiram. As das pontas, a primeira e a última, são pré-milenistas, são essas duas aqui. E as do meio são pós-milenistas, tá bom? Então, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui já é um detalhamento maior de cada uma dessas visões. Ó. Então, olha só. Jesus vem na primeira vinda, né? Aqui é o pré-milenismo histórico. Jesus vem, o verbo se fez carne, ele morre, ressuscita, é assunto aos céus. E aí começa a era atual, que são os princípios das dores, né? Aquelas dores que Jesus fala. Deixa eu ver aqui, gente. Se eu tirar dessa... Vem guerras, vem rumores de guerra, peste, fome, e aí a era atual. Mas aí minha câmera vai tampar aqui, não adianta. Aí inicia-se o período da tribulação. 3 anos e meio de paz, né? Aqui o anticristo surge nesses 3 anos e meio de paz, que ele vai propor paz, ele vai propor solução de problemas. Essa é a última semana de Daniel, ó, segundo essa visão. Aí no meio da última semana, que é 3 anos e meio, que uma semana lá que simboliza 7 anos, né? Então, com 3 anos e meio, vem a manifestação do anticristo. Aí vem a grande tribulação. Aí vem a perseguição dos santos. Ou seja, para essa visão pré-milenista histórica, a igreja passa pela grande tribulação. E aí o anticristo é manifestado. Aqui ele se manifesta como uma pessoa boa, né? Aqui ele rompe o pacto e começa a perseguição aos cristãos. No final desse período de 3 anos e meio, Jesus vem uma vez só. Aí ele vem nas nuvens, todo olho verá, como o Apocalipse diz, a ressurreição. Aí inicia-se o milênio, Cristo na terra reinando sobre as nações. Então, para essa visão, Jesus vai reinar aqui 1000 anos sobre as nações. No final dos 1000 anos, vem o juízo final. E a eternidade e o início de toda a eternidade, né? Aqui nesse reino milenar tem também o julgamento do lago de fogo, ó. O final da história, do mal, né? O mal é extinto nesse momento aqui, durante esse momento, e aqui vem o trono branco, né? O juízo final e a segunda ressurreição. Então essa é a visão do pré-milenismo histórico. O pré-milenismo dispensacionalista, que para ficar mais fácil, agora não está em ordem cronológica de aparecimento das ideias, né? Mas as duas pré-milenistas. Qual que é a diferença? Aqui, ó, só tem uma segunda vinda, tá vendo? A igreja não é arrebatada aqui, ó, no início da última semana. Para os dispensacionalistas,
nós estamos na era da igreja, existem dispensações, ó. Por isso que eles são chamados de dispensacionalistas. Então eles acreditam que existe uma idade de inocência com Adão, uma dispensação de consciência na época de Noé, uma dispensação de governo com Babel, uma dispensação de promessas com Abraão, dispensação da lei com Israel, a da graça com a igreja. Então, para eles, ó, estamos na dispensação da igreja. E vai vir a última dispensação, que é o milênio, né? São 7, olha novamente o 7 aqui, olha que interessante. Então, nós estamos na dispensação da igreja. Aí, na última semana, a igreja arrebatada tem um arrebatamento secreto. Por que essa visão é muito forte hoje, gente? Ela surgiu, ela é a mais nova e a mais forte, a mais comum. Ela foi muito divulgada por uma Bíblia chamada Bíblia Scofield. Então essa Bíblia fez muito sucesso e por causa do sucesso dessa Bíblia, isso virou filme, aquele filme Deixados para Trás, traz uma visão dispensacionalista, pré-milenista, dispensacionalista. Porque os pré-milenistas históricos, eles são pós-tribulacionistas. Aqui, ó, o dispensacionalista é pré. Jesus volta antes da tribulação. Aqui, Jesus volta depois da tribulação. Então, eles são pré em relação ao milênio e pós em relação à tribulação. Então, são formas de caracterizar uma visão de acordo com o que está se pensando, se é a tribulação, se é o milênio, né? Então, os dispensacionalistas acreditam que Jesus volta, arrebata a igreja antes da tribulação, e aí começa um período de 7 anos, né, que eles chamam de bodas do Cordeiro. A igreja vai estar no céu desfrutando das bodas do Cordeiro. E nisso aqui na terra, os judeus ficam aqui e os não cristãos também. Ou aqueles que não estavam totalmente preparados. Então eles trazem uma certa hierarquia de cristãos, né? Aqueles que estão firmes, aqueles que estão mais ou menos. Os que estão firmes, preparados, sobem. Os que estão mais ou menos, que precisam de aperfeiçoamento, ficam para a grande tribulação, junto com o povo de Israel, né? E aí eles acreditam também que os israelitas serão importantes nesse período, que é o que eles vão aceitar Jesus nesse período, reconhecer o Messias. E aí depois, no final da grande tribulação, Jesus volta de forma visível, que é a parousia, né? O final. E aí vem a primeira ressurreição. E inicia-se o milênio, a partir disso. Depois, Satanás é solto, como diz o Apocalipse, e depois disso vem o juízo final. Aí Satanás é extinto e vem o reino vindouro, a eternidade depois disso, né? Então, essa visão dispensacionalista. Na visão amilenista ou do milênio consumado, por que amilenismo não é um termo muito correto? Porque a significa negação, né? Então, tecnicamente, isso aqui está dizendo que não existe milênio. E não é isso. A ideia é de que o milênio já está sendo consumado, né? Segundo essa visão. Então, o milênio já começou e Jesus volta depois do fim do milênio. Então, Jesus vem e instaura o milênio, inicia-se o milênio. O reino de Deus vem para a terra, é inaugurado. E aí, olha que interessante. Satanás é amarrado, né? O Apocalipse 20, que fala sobre o milênio, ele fala sobre esse amarramento de Satanás. Então depois nós vamos, e talvez isso aí vai ficar na próxima aula, nós vamos tentar explicar um pouco mais detalhadamente como é a visão milenista, que é a que eu acredito e a que eu tenho mais informações, né? Então Satanás aqui é amarrado para quê? Não que Satanás não atue no mundo, mas ele é amarrado para não enganar as nações, né? Que é isso que o texto diz. Ele foi amarrado, ele foi lançado no abismo, fechou, pôs um selo para impedir de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Então aqui Satanás é amarrado para não enganar as nações. Em qual sentido? De não impedir que o evangelho propague. Porque aqui o reino começa, é o reino do evangelho, é o reino que o evangelho tem que ser pregado para todo mundo. Antes daqui, as nações tinham que ir a Israel para conhecer a Deus. Com a vinda de Jesus, agora Jesus deixa de habitar no templo de Israel para habitar no coração de cada cristão. E aí a igreja tem que sair. Então antes era uma força centrípeta, de fora para dentro.
Agora a ação de Deus é uma força centrífuga, de dentro para fora. De Israel, que é onde Jesus veio, ele manda os cristãos para todo mundo. Por isso que o evangelho avança muito nos primeiros anos da igreja e continua avançando, né? E Satanás está amarrado para não enganar as nações. O evangelho não pode ser impedido. Ele pode atuar no mundo, ele pode gerar dor, ele anda ao redor da gente querendo alguém para devorar, mas o evangelho não pode ser impedido. Então, gente, Satanás aqui é amarrado para não impedir o avanço do evangelho, e aí o milênio vai durar até a segunda vinda de Jesus. Aí, na última semana, é a besta que surge, o anticristo, a grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação nessa visão, e aí no final da grande tribulação, porque a igreja ela tem que ser provada, né? Assim como a igreja no início foi perseguida, Deus não livrou ela da perseguição até o século IV do cristianismo, até com a ascensão de Constantino no poder. No fim dos tempos não vai ser diferente. A igreja vai passar pela grande tribulação. E acredito eu, né, tentando entrar na mente de Deus. Isso aqui é uma conjectura minha, tá, gente? Aqui, ó, Jesus tinha acabado de vir. Então os cristãos aqui estavam mais perto, estavam numa cultura menos materialista. Então aqui a igreja era mais saudável e mais fiel, e por isso que ela suportou tanta provação, tanta perseguição, né? Aqui nos últimos dias a Bíblia fala que haverá uma grande apostasia. A gente vem numa cultura muito muito frouxa moralmente, espiritualmente. Então a igreja aqui, ela deve passar pela grande tribulação exatamente para ser provada, é a última prova para ver de fato quem vai suportar essa provação para viver o reino eterno, o mundo vindouro, né? O reino vindouro de Jesus. A Nova Jerusalém é algo muito grande, então tem que ter uma provação muito grande aqui para ver quem é e quem não é de fato. E a Bíblia já adianta, né? Haverá uma grande apostasia nos últimos dias. E a gente já tem visto sinais disso. E aí, no final dessa tribulação, dessa grande tribulação, deixa eu voltar para o modo aqui, ó. No final dessa grande tribulação aqui, ó, a igreja, Jesus volta, né? Há o arrebatamento. Então, nós somos tirados desse mundo. Aí existem linhas que acreditam que a Terra será destruída e refeita. Outros acreditam que a Terra não será destruída, mas ela será apenas restaurada. Mas o que há de comum nessas duas visões, dentro dessa visão amilenista, é que nós vamos viver na Terra, né? A linha dispensacionalista, alguns acreditam que nós vamos viver em outro lugar, não nessa Terra, que essa Terra vai ser extinta. Essas visões acreditam que ela vai passar por uma grande provação, uma grande mudança, mas nós vamos viver na terra restaurada, né? Um novo céu e uma nova terra que se encontram. A nova Jerusalém que desce do céu, né? Essa é a expressão bíblica. E aí depois dessa provação aqui na terra, desse refinamento, né? Usando a linguagem apocalíptica, né? A terra vai passar pelo fogo ao juízo final, né? Jesus, ele faz o acerto de contas com todas as pessoas, ele finaliza o mal, ele lança Satanás, os seus anjos e todos aqueles que rejeitaram a graça de Deus no lago de fogo. Essa é a segunda morte, né? A primeira morte são as pessoas que morrem aqui, ó, em vida, né? E a primeira ressurreição nessa visão são as pessoas que morrem em Cristo aqui. Então, a primeira ressurreição é quem morre em Cristo aqui vai para o céu. Aguarda a segunda vinda de Jesus para voltar para a terra. E a primeira morte é aqueles que morrem aqui e já vão para o inferno. E aqui Jesus ressuscita as pessoas para serem lançadas no lago de fogo, né? Que mais uma vez não necessariamente é literal. Pode ser um símbolo de algo muito terrível, né? A ausência de Deus é algo terrível. Deus é luz, Deus é bom. A ausência dele é trevas, é maldade. Então, mesmo que não seja um lugar de fogo, de literal, é um lugar terrível, né? Então, não necessariamente precisa ser um lugar que tenha fogo, as pessoas nadando no fogo, né, e se queimando. Lembrando, mais uma vez, é uma linguagem apocalíptica, é um símbolo para ilustrar algo muito terrível.
E aí, finalmente, vem os novos céus e nova terra, nova Jerusalém. Então, e ela é descrita em termos de cidade. Olha que interessante. O mundo começa lá no Éden com um jardim e vai terminar com uma cidade-jardim, né? Uma junção daquilo que o homem fez em terra, né? Criou cidades, criou estruturas, e Jesus vai juntar essas duas coisas, a cidade dos homens aqui, dos homens entre aspas, né? Porque Deus é o criador de todas as coisas, né? Deus ele colocou o homem para cultivar essa terra e para desenvolver a terra. Então, muitas das coisas que o homem faz, indiretamente, Deus está por trás disso, seja permitindo, seja influenciando o homem, né? Então, a Nova Jerusalém é uma mistura de céu e terra, de jardim e cidade, né? Uma cidade-jardim. Então, essa é a visão do milênio consumado. E a visão pós-milenista, né? É aquela que eu falei, que Jesus vem, tem um período de tribulação, né? O princípio das dores, haverá um milênio de muita paz e prosperidade, Jesus volta e inicia-se a eternidade. Tá? Então essa é a visão pós-milenista. Aqui ó, o Apocalipse em 7 fases. Aqui nós já vamos entrar na descrição de uma das interpretações, que é a visão amilenista, ou milênio consumado. Então essa visão enxerga que, como eu disse no princípio, o Apocalipse é feito de símbolos, e esses símbolos, eles descrevem alguma coisa. Então essa interpretação, que é a que eu acredito ser a mais perto da verdade, né? Mas não é algo taxativo, outras podem ser verdadeiras também. Existem pontos fortes e fracos em ambas as teorias, mas essa é que eu vejo que tem menos pontos fracos, né? Ela enxerga o Apocalipse em 7 fases. As visões pré-milenistas, por exemplo, elas leem o Apocalipse de forma contínua. Inclusive, existem 4 linhas interpretativas com relação a isso. Eu não coloquei o slide aqui, mas existe a linha preterista, ou seja, pretérito, né? É aquela que enxerga o Apocalipse apenas como algo que já se cumpriu no passado, que diz respeito ao contexto de João. O anticristo era Nero, era Domiciano, que perseguia os cristãos, então não tem nada com o futuro, ou pouca coisa. Mas essa linha enxerga que tudo isso já se cumpriu, a linha preterista. A linha historicista entende que diz respeito à longa cadeia de acontecimentos que vai de Patmos, né, onde João estava, até o fim da história. Essa é a linha que eu acredito, né? A historicista é a linha amilenista. Ou seja, ela fala de assuntos do passado, do presente e do futuro, né? Esses 3 tempos. Existe a linha futurista, que situa o livro sobretudo no tempo do fim, que tem pouca coisa falando da época de João ou da nossa era, mas tem a ver só com o fim. E a linha idealista, que considera um conjunto de quadros simbólicos de verdades perpétuas, como a vitória do bem sobre o mal. Então essa linha idealista, ela relativiza tudo. É diferente de símbolos. Símbolos, a interpretação de simbologia não quer dizer que tudo não existe, não vai acontecer coisas. A questão é a linguagem que é diferente, né? Vai haver um anticristo, uma pessoa que vai ser o anticristo aqui na Terra. Mas aí ele chama esses 2 anticristos de a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. São duas figuras diferentes, uma política e outra religiosa. Mas é uma figura de linguagem para falar de uma pessoa que de fato vai subir na terra, vai vir nessa terra numa pessoa física, literal. Mas usa desse símbolo. Então, isso é diferente dessa linha idealista, que considera um conjunto de quadros simbólicos de verdades perpétuas. Então, essa é a que mais relativiza, não relativiza, mas ela simboliza ao extremo.
a ponto de afirmar que o livro está querendo só contar a vitória do bem sobre o mal, mas não que vai haver um anticristo de fato, enfim. Então essa é eu acho que é a mais difícil de ser verdadeira. Então essas são as 4 linhas. A visão amilenista, a visão pré-milenista, as visões pré-milenistas leem o Apocalipse de capítulo 1 até o capítulo 22 como uma história linear, do início ao fim. Então, as coisas que acontecem no capítulo 4 são depois, cronologicamente, do que acontece no capítulo 1 e assim sucessivamente, tá? Essa é a visão pré-milenista. A visão amilenista, que é o que eu acredito, ela enxerga o Apocalipse como se ele fosse escrito em 7 fases, ou seja, ele conta a mesma história 7 vezes. Qual história? Da primeira vinda de Jesus até o fim dos tempos, até o fim da história. Então, na próxima aula nós vamos ver isso um pouco mais detalhadamente. É a última aula do ano, a próxima aula, inclusive. Nós vamos fechar o Apocalipse, vai dar certinho. Ela enxerga que João está contando a mesma história 7 vezes. E cada vez que ela conta, ela enfoca num aspecto diferente. Então, no capítulo 1 até o 3, o foco são as 7 igrejas. E o que Jesus está falando com elas, né? Basicamente, ele tem palavras de incentivo e palavras de exortação. Aquelas 7 igrejas que existiram lá na época de João e eram conhecidas, eram igrejas verdadeiras de pessoas e que Jesus, usou João, revelou para João as dificuldades de cada igreja e os acertos de cada igreja. Então, essa é a primeira parte do livro, do capítulo 1 até o 3. Do capítulo 4 ao 8, 8.6, né, 8 versículo 6, são os 7 selos. E aí, o foco aqui é apresentar os mártires, apresentar a vitória dos mártires sobre a grande tribulação, né? E acontece o primeiro culto no céu. A terceira sessão, do Apocalipse 8 a 11, são as 7 trombetas. Eles estão contando a mesma história, começa novamente, mas cada uma delas tem um enfoque diferente. Aqui, ó, está falando do juízo a partir do altar de incenso, a ira sobre os que destroem a terra. O capítulo 12 ao 14, o foco é o dragão, o anticristo, aqui o falso profeta. Então aqui, ó, tem a ver com o foco é o anticristo, né? Sorver do vinho do cordeiro contra os adoradores da besta, né? Ou seja, é o juízo de Deus sobre os adoradores da besta. Então o foco aqui é a besta, o anticristo. De 15 a 16 são as 7 taças. São os juízos sobre a terra, né? Como vai acontecer os juízos sobre a terra. Do Apocalipse 17 ao 19, o foco são a trindade diabólica. De Satanás, ele quer sempre imitar a Deus, né? Assim como existe o Pai, Filho e Espírito Santo, existe o Satanás e existe a besta que emerge do mar e da terra. A besta que emerge do mar é o anticristo político e a besta que emerge da terra é o anticristo religioso. Então ele faz uma brincadeira, né? Ele tenta imitar Deus, como se ele fosse o Pai, a besta e as bestas que emergem da terra e do mar, o Filho e o Espírito Santo, né? E aqui também vem mostrar as bodas do Cordeiro, ou seja, o juízo sobre as bestas, né? Vem a batalha do Armagedon, é aqui que conta. E a última sessão do Apocalipse 20 vai mostrando, começa mais uma vez a contar a história da vinda de Jesus, do início do milênio, a prisão de Satanás, e aí vai terminar com o juízo final também, o lago de fogo, né? Então, essa linha enxerga o Apocalipse como se fossem ciclos, 7 ciclos, contando a mesma história. Essas ideias anteriores são muito importantes para se entender o livro. Então, se você ler do início ao fim, você vai
tentar encaixar as coisas de uma forma. Se você ler do início ao fim achando que é uma ordem cronológica, você vai encaixar as coisas de uma forma na sua cabeça. Se você olhar para o livro com essa outra visão, você vai conseguir perceber outras coisas, tá? Deixa eu ver aqui. Então, olha só, um detalhe interessante sobre isso. Por que eu acho que faz sentido essa visão que interpreta que Apocalipse é feito em sete fases, né, que conta a mesma história? Por exemplo, no capítulo 6, aqui ó, a gente está nos 7 selos. No capítulo 6, começa a abrir os selos. O capítulo 7, o capítulo 6 mesmo, ele termina falando que o anjo abriu o quarto selo, veio o cavalo amarelo, o quinto selo, veio as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus. Então ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro, ou seja, tem um grande sinal aqui no mundo, tem um grande sinal aqui que outras passagens da Bíblia, que é tudo isso a gente tem que concordar, a Bíblia inteira é uma revelação de Deus, quando a gente vai olhar a cronologia de outros escritos da Bíblia, de Mateus 24, por exemplo, esse sinal do céu é algo que vai acontecer no finzinho, bem próximo da vinda de Jesus. Então aqui no capítulo 6 já acontece esse sinal, no final do capítulo 1, versículo 12, ó, houve um grande terremoto, o sol ficou escuro. Essa é uma linguagem comum a vários outros textos. Como um tecido de crina negra, a lua se tornou vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram, como figos verdes caem da figueira. Então o céu foi se recolhendo e enrolando-se como um pergaminho. Então, olha só, ele começa a dar sinais aqui do final mesmo, do final do final. E aí ele fala dos 144 mil selados, que nós vamos ver na próxima aula. E ele fala de uma grande multidão com vestes brancas, dando a ideia que já está no final, né, no reino celeste. E eles começam a louvar e a agradecer, falar que a salvação pertence a Deus. E aí no verso 14, 7,14, no 7,13, então os anciãos me perguntaram, né, João, quem são esses que vocês estão vendo, que estão vestidos de branco? De onde vieram? Então eu respondi, Senhor, tu sabes. Então ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Olha só, ele está situando aqui o capítulo 7, ó, nós estamos aqui, ó, do 4 ao 7. Ele está situando o capítulo 7 aqui, depois da grande tribulação. Ele viu as almas daqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Deus enxugará os seus olhos, as suas lágrimas. Olha só, dá a ideia de fim, né? É o reino vindouro. Acabou. Eles já vieram da grande tribulação e agora eles vão entrar para o reino eterno. Não haverá mais choro, mais lágrima. E aí inicia-se a outra sessão, que vem as outras trombetas. Aí ele vai falar de granizo, de morte, de fogo. Ou seja, parece que ele começa a contar uma outra história, enfocando outro ponto, né? Então, por isso, eu acho que essa visão amilenista é a mais coerente que interpreta o livro do Apocalipse. E aí na próxima aula nós vamos começar a ver isso um pouco mais detalhado, tá bom? Mas mais uma vez, são linhas interpretativas, isso não é algo inerrante, a gente pode estar errado, a pré-milenista pode estar errada em algum ponto, talvez tenha uma mistura das duas, a gente não sabe com certeza absoluta. A gente tenta fazer um trabalho teológico que é o quê? Teologia é basicamente linkar pontos, linkar assuntos, né? Então, quando a gente lê os outros textos e vai tentar fazer uma interpretação coerente, a gente tem pontos mais fortes de uma, tem pontos mais fortes, e a gente tem que tentar ver aquela que a gente acha que está mais perto da verdade, né? Então, na próxima aula a gente vai ver a visão amilenista de forma um pouco mais detalhada, tá bom? Então,
A mensagem final apocalíptica é: vigie. Independente da sua linha teológica, independente de como você interpreta, o foco da escatologia é vigiar. Ou seja, Jesus fala em vários momentos: eu volto como um ladrão na noite. Assim como um relâmpago cruza o ocidente e o oriente, assim será a minha volta. Então, o foco da escatologia é mostrar para a gente o seguinte: olha, ele está voltando a qualquer momento, então vigia. Se você não entregou a sua vida a Cristo, se entregue hoje. Se arrependa dos seus pecados, deixe Ele governar, ser o seu Senhor e seu Salvador. Se batize, firme numa igreja, leia a Bíblia, ore, jejue, esteja preparado para a vinda dele. Então essa é a mensagem. Se você já entregou a sua vida para Jesus, vigie, permaneça, não se deixe, como Jesus disse. No fim dos tempos, o amor de muitos se esfriará por causa da maldade. Então não se deixe contaminar com a maldade desse mundo. Continue dentro da sua igreja, amando os irmãos, amando as pessoas desse mundo, ensinando o evangelho, pregando o evangelho para elas, porque Jesus volta a qualquer momento. E aí não há mais chance. Tá? A visão cristã, nós só temos uma chance. Por isso nós pregamos tanto o arrependimento, a vinda de Jesus, porque a gente sabe que só existe uma chance. Não existem reencarnações, só existe uma chance. Então isso é muito sério, é o destino eterno que está em jogo. Então que você seja abençoado por essa mensagem e que você entregue a sua vida a Cristo, se não entregou. Se já entregou, vigie, permaneça firme nele, conectado na videira, para você ter vida até ele vir, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus.